Você não está cercado de amigos, está cercado de coletores. Eles não te amam, te consomem, e você, no fundo, sempre soube disso, mas preferiu chamar de carinho aquilo que te drenou por anos. Schopenhauer não tinha papas na língua. A maioria das pessoas são parasitas emocionais disfarçados de companhia. Ele via o que você ainda tenta negar, que ao seu redor existem criaturas que se alimentam da sua energia, do seu tempo, da sua paz, e em troca te oferecem migalhas de validação temperadas com chantagem emocional. A mentira que te venderam é simples e cruel. Você precisa ser bom com todo mundo. Família é família. Amigos verdadeiros aceitam tudo. Perdoar é divino. Mentira. Essa moral de conveniência foi criada pelos próprios parasitas para manter você disponível, dócil, sempre à disposição. Eles transformaram sua bondade em combustível para a mediocridade deles. Fizeram da sua generosidade uma estrada pavimentada em direção ao seu próprio esgotamento. E você? Você virou especialista em desculpar o indesculpável, mestre em explicar por que fulano é assim mesmo, porque cicrano está passando por uma fase difícil. Você transformou sua vida numa estação de resgate emocional para adultos que escolheram ficar quebrados. Schopenhauer observava isso com a frieza de um cirurgião. As pessoas se dividem entre aqueles que dão vida e aqueles que sugam vida. Os parasitas não nasceram assim. Eles descobriram que é mais fácil viver às custas da vitalidade alheia do que construir a própria. Eles farejam bondade como urubus farejam carniça. Identificam em você essa necessidade doentia de ser útil, de ser amado, de ser aceito, e fazem disso uma mina de ouro emocional. Te elogiam quando precisam de algo, te procuram quando estão em crise, desaparecem quando você precisa. Mas aqui está o que dói mais. Você não é vítima deles. Você é cúmplice. Porque no fundo, muito fundo, sustentar parasitas te dá uma sensação distorcida de propósito. Te faz sentir importante, necessário, especial. Olha como eles dependem de mim. Só eu entendo ele. Se eu não estiver aqui, quem vai cuidar? Você viciou em ser indispensável para pessoas que nunca te valorizaram. E enquanto você alimenta essa roda infinita de doação emocional, sua própria vida mingua. Seus sonhos ficam em segundo plano. Suas necessidades viram egoísmo. Sua paz se torna artigo de luxo que você não pode mais pagar. Schopenhauer dizia que reconhecer um parasita é simples. Observe quem te procura apenas quando precisa e quem desaparece quando você precisa. Observe quem celebra suas vitórias e quem minimiza seus sucessos. Observe quem drena sua energia e quem multiplica sua força. Mas reconhecer é só o primeiro passo. O segundo é mais doloroso. Aceitar que você permitiu, que você, de alguma forma retorcida, gostava de ser usado, porque ser usado ainda parecia melhor que ser esquecido. Agora chegou a hora de uma cirurgia emocional sem anestesia. É hora de cortar os falsos, não com raiva. Raiva ainda é energia que eles não merecem, mas com a frieza clínica de quem finalmente entendeu que preservar sua paz é mais importante que preservar aparências. Você está pronto para descobrir como Schopenhauer identificava esses parasitas, como eles operam e, principalmente, como se livrar deles sem se tornar um monstro no processo. Porque, a partir de agora, sua vida vai se dividir entre antes e depois desta conversa. Schopenhauer não foi o primeiro a ver isso, mas foi o mais impiedoso ao nomeá-lo. Enquanto outros filósofos fantasiavam sobre a natureza bondosa do homem, ele observava a realidade crua. Somos todos movidos pela vontade, uma força cega, insaciável, que nos empurra para sobreviver e dominar. E alguns descobriram que é mais eficiente dominar através da dependência emocional do que através da força bruta. Ele chamava isso de vampirismo psíquico, muito antes de Hollywood inventar o termo. Para Schopenhauer, existem pessoas que literalmente se alimentam da energia vital dos outros, não por escolha consciente,
mas por uma deformação profunda da própria existência. O filósofo alemão dividiu a humanidade em duas categorias cruas: os que produzem energia vital e os que a consomem. Os produtores criam, constroem, geram vida ao seu redor. Os consumidores apenas extraem sentimentos, tempo, recursos, paz mental. Eles não adicionam nada de valor ao mundo, apenas redistribuem a vitalidade alheia para suprir seu próprio vazio interior. Mas Schopenhauer foi além. Ele percebeu que os parasitas emocionais desenvolvem uma habilidade sofisticada. Fazem você acreditar que eles são as vítimas, que você é cruel ao querer limites, que sua necessidade de paz é egoísmo, que sua exaustão é fraqueza. Eles inverteram a moral para trabalhar a favor deles. E isso nos leva ao mecanismo mais diabólico que Schopenhauer identificou. O parasita emocional nunca ataca você diretamente. Ele ataca sua compaixão. Ele sabe que pessoas boas têm um ponto cego. Não conseguem imaginar alguém sendo deliberadamente manipulativo. Então, ele usa sua bondade contra você. Pensa nisso. Quantas vezes você sentiu aquele nó no estômago ao pensar em cortar alguém da sua vida? Quantas vezes pensou, mas e se ele realmente precisa de mim? Quantas vezes confundiu pena com amor, obrigação com lealdade? Esse nó no estômago não é culpa, é condicionamento. Você foi treinado desde criança a acreditar que ser bom significa estar sempre disponível, que amor significa sacrifício constante, que limites são crueldade. Schopenhauer despedaçou essa ilusão moral com uma verdade cortante. Compaixão sem discernimento não é virtude, é autodestruição, disfarçada de nobreza. Ele entendia que existe uma diferença abissal entre ajudar alguém que está genuinamente tentando melhorar e alimentar alguém que escolheu fazer da sua vida um poço sem fundo. O primeiro merece compaixão, o segundo merece limites. Mas talvez a observação mais brutal de Schopenhauer seja esta: os parasitas emocionais não mudam porque não querem mudar. Eles descobriram um sistema que funciona. Por que abandonar uma estratégia que garante que outras pessoas resolvam seus problemas, supram suas necessidades, tolerem suas infantilidades? Para eles, você não é uma pessoa. Você é um recurso, renovável. E aqui está o paradoxo cruel que Schopenhauer expôs. Quanto mais você tenta salvar um parasita emocional, mais você confirma para ele que a estratégia está funcionando. Sua tolerância infinity vira prova de que ele pode continuar sugando sem consequências. Você se tornou o dealer da mediocridade dele. Schopenhauer concluiu algo que vai doer. Algumas pessoas escolhem a parasitagem como forma de vida, e sua recusa em aceitar isso não as tornará melhores, apenas tornará você mais vazio. É por isso que ele defendia o corte cirúrgico, não por maldade, mas por autopreservação filosófica. Porque preservar sua energia vital não é egoísmo, é responsabilidade consigo mesmo e com o mundo que você ainda pode impactar positivamente. A pergunta não é se você tem direito de cortar parasitas da sua vida. A pergunta é: você tem direito de desperdiçar sua única existência alimentando o vazio alheio? 814. Napoleão acabava de ser derrotado e a Europa tentava se reconstruir após décadas de guerra. Foi nesse caos que Schopenhauer testemunhou algo que moldaria sua filosofia para sempre. Ele estava em Weimar, observando como os aristocratas que haviam fugido durante as guerras napoleônicas retornavam às suas propriedades. Mas não voltavam sozinhos. Traziam cortesãos, parentes distantes, amigos que haviam aparecido magicamente quando a maré virou a favor. Schopenhauer observou fascinado uma condessa específica, Baronesa von Stein, que antes da guerra vivia com poucos recursos. Quando ela retornou com uma herança substancial de um tio morto na guerra, sua casa se encheu de visitas. Primos que não apareciam há anos, vizinhos que mal a cumprimentavam, conhecidos que agora a tratavam como família. O filósofo anotou, em seus diários, como moscas ao mel eles apareceram, não para celebrar sua sorte, mas para sugar sua substância.
A baronesa era uma mulher bondosa. Acreditava genuinamente que essas pessoas estavam felizes por ela, que finalmente havia encontrado sua verdadeira família. Ela organizava jantares caros, emprestava dinheiro sem juros, bancava as extravagâncias dos visitantes. Afinal, tinha recursos agora. Por que não compartilhar? Em menos de 2 anos, Schopenhauer testemunhou a destruição completa da fortuna dela. Mas não foi só o dinheiro que desapareceu, foi sua vitalidade. A mulher alegre e generosa se tornou uma sombra ansiosa, sempre preocupada em agradar, sempre temendo que as pessoas a abandonassem se ela parasse de dar. E quando o dinheiro acabou, Schopenhauer anotou: eles desapareceram mais rápido do que haviam chegado, como ratos abandonando um navio que afunda. A baronesa morreu 3 anos depois, sozinha e quebrada, não de pobreza física, mas de exaustão emocional. Ela havia se consumido tentando manter pessoas que nunca a quiseram, apenas queriam o que ela podia oferecer. Mas o que mais impressionou Schopenhauer não foi a ganância dos parasitas, foi a cegueira voluntária da vítima. Mesmo quando já era óbvio que estavam a usando, a baronesa continuava fazendo desculpas para eles. Fulano está passando dificuldades. Cicrano só precisa de mais uma chance. Eles me amam, só não sabem demonstrar. Schopenhauer percebeu que ela não estava sendo enganada. Ela estava se enganando. Porque admitir que estava sendo usada significaria admitir que havia desperdiçado anos da própria vida alimentando ilusões. É mais fácil continuar sendo sugada do que enfrentar a verdade de que você alimentou seu próprio sofrimento. Esse episódio cristalizou para Schopenhauer uma verdade brutal. Parasitas emocionais não existem sozinhos. Eles precisam de cúmplices, pessoas dispostas a confundir generosidade com submissão, amor com disponibilidade ilimitada. A baronesa von Stein não foi destruída pelos parasitas, foi destruída pela própria recusa em enxergá-los pelo que eram. Anos depois, Schopenhauer escreveria: o maior favor que você pode fazer a um parasita é cortar contato, porque enquanto ele tiver acesso a você, nunca precisará aprender a viver por conta própria. E o maior favor que você pode fazer a si mesmo é entender que salvar alguém que não quer ser salvo é apenas uma forma sofisticada de autodestruição. A história da baronesa von Stein se repete todos os dias ao seu redor. A diferença é que agora você sabe reconhecer o padrão antes de virar estatística. Você consegue identificar quem na sua vida apareceu quando você estava bem e desapareceu quando você precisou? Consegue ver o parasita? Ou ainda está fazendo o papel da baronesa? 2019. Sarah tinha 28 anos e acabara de conseguir uma promoção numa multinacional em São Paulo. Salário de 6 dígitos, apartamento novo em Pinheiros, vida finalmente organizada, depois de anos lutando. Foi quando sua família redescobriu ela. O primo desempregado que não falava com ela há 5 anos apareceu pedindo dinheiro emprestado só por uns meses. A tia, que sempre a criticou, começou a ligar toda semana só para conversar, mas sempre terminava mencionando as contas em atraso. O irmão mais novo, que vivia de trabalhos freelance, decidiu que precisava investir na carreira, e Sarah era a investidora ideal. Sarah estava extasiada. Finalmente se sentia útil, amada, parte importante da família. Começou a bancar almoços caros, emprestar dinheiro sem pressa para receber, pagar cursos e workshops para pessoas que só precisavam de uma oportunidade. Mas quando a pandemia chegou e Sarah foi demitida, algo revelador aconteceu: o silêncio ensurdecedor. O primo, que devia 8.000 reais, parou de atender as ligações. A tia, que ligava toda semana, desapareceu. O irmão, que estava investindo na carreira com o dinheiro dela, virou fantasma. Quando Sarah mandou mensagens explicando a situação e pedindo apoio emocional, recebeu respostas monossilábicas. Nossa, que pena. Vai dar tudo certo. Depois conversamos. Sarah caiu numa depressão profunda. Não só pela perda do emprego, mas pela descoberta devastadora de que havia confundido parasitagem com amor familiar por anos. Em terapia,
ela revelou o que mais doía. Eu sabia. No fundo, eu sempre soube que eles só apareciam quando eu tinha algo para oferecer. Mas preferia acreditar que era coincidência, porque a alternativa era aceitar que eu não era amada, apenas útil. O caso de Sarah ilustra perfeitamente o que Schopenhauer observou. Na era moderna, a parasitagem emocional se sofisticou. Não é mais só sobre dinheiro, é sobre energia emocional, tempo, atenção, validação. Sarah não estava apenas sustentando pessoas financeiramente, estava sustentando o ego delas, as decisões ruins delas, a irresponsabilidade delas. Ela havia se tornado uma espécie de terapeuta gratuita da família inteira, sempre disponível para ouvir problemas que nunca se resolviam, porque ninguém queria realmente mudança, só desabafo. E o mais cruel, quando Sarah mais precisou, desempregada, deprimida, perdida, nenhum dos beneficiários da sua generosidade apareceu para retribuir nem um terço do suporte que sempre receberam. Hoje, 3 anos depois, Sarah trabalha numa startup, ganha menos dinheiro, mas tem uma regra inflexível. Só empresto dinheiro que posso perder, só dou conselhos quando me pedem e só mantenho relacionamentos que funcionam nos 2 sentidos. Família a chama de egoísta agora. Dizem que o dinheiro subiu a cabeça, que ela mudou. E Sarah aprendeu a ver essas críticas pelo que realmente são. A frustração de parasitas que perderam acesso ao hospedeiro. O que mais impressiona na história de Sarah é como ela descreve a diferença. Antes, eu era cercada de pessoas, mas estava sempre vazia. Agora tenho menos pessoas ao redor, mas estou sempre cheia. Schopenhauer diria que Sarah finalmente entendeu a diferença entre conexão e extração, entre ser amada e ser consumida, entre relacionamentos que nutrem e relacionamentos que drenam. A pergunta que fica é: quantas Sarahs você conhece? Quantas vezes você foi a Sarah? E, principalmente, você tem coragem de aplicar a regra dela na sua própria vida, mesmo sabendo que alguns amigos e familiares vão te chamar de egoísta? Porque, no final das contas, ser chamado de egoísta por parasitas é uma medalha de honra disfarçada de insulto. O que acontece no seu cérebro quando um parasita emocional te aborda é fascinante e terrível ao mesmo tempo. Primeiro, eles ativam seu sistema de oxitocina, o hormônio da conexão social. Fazem isso através de 3 técnicas que Schopenhauer identificou intuitivamente, mas que a neurociência moderna comprovou. Primeira, o love bombing, sutil. Eles te enchem de atenção positiva no início. Você é a única pessoa que me entende. Sem você eu não conseguiria. Você tem um coração gigante. Seu cérebro interpreta isso como conexão genuína e libera oxitocina. Você fica literalmente viciado na sensação de ser especial para eles. Segunda, a intermitência emocional. Eles alternam entre te tratar bem e te ignorar, entre gratidão exagerada e ingratidão sutil. Isso ativa o mesmo circuito neurológico do vício. Seu cérebro fica sempre esperando a próxima dose de validação deles. É por isso que você não consegue simplesmente parar de se importar. Terceira, a inversão da culpa neurológica. Quando você sente que deveria estabelecer limites, eles ativam seu sistema de culpa através de frases como: achei que você se importava comigo. Você está sendo egoísta. Depois de tudo que passamos juntos, isso dispara seu córtex pré-frontal numa direção específica. Buscar formas de reparar o relacionamento, mesmo quando você é quem está sendo prejudicado. Mas aqui está o mecanismo mais diabólico que Schopenhauer intuiu. Parasitas emocionais fazem você confundir codependência com compaixão. Compaixão verdadeira tem limites. Ela ajuda alguém a se fortalecer, não a permanecer dependente. Codependência se disfarça de compaixão, mas, na verdade, alimenta a fraqueza alheia para suprir sua própria necessidade de se sentir importante. Quando você salva alguém pela 10ª vez do mesmo problema autodestrutivo, você não está sendo compassivo, está sendo codependente.
está impedindo que essa pessoa enfrente as consequências naturais das próprias escolhas. E isso gera um ciclo neurológico viciante. Quanto mais você salva alguém, mais seu cérebro libera dopamina, o neurotransmissor da recompensa. Você se torna viciado em ser o herói da história, viciado em ser indispensável, viciado em resolver problemas que não são seus. Enquanto isso, o parasita desenvolve uma atrofia neural no córtex, responsável pela autorresponsabilidade. Quanto mais você resolve os problemas dele, menos o cérebro dele desenvolve as redes neurais necessárias para a autonomia emocional. Vocês dois ficam presos numa dança neurológica destrutiva. Você, viciado em salvar, ele viciado em ser salvo. Schopenhauer observou que isso cria um fenômeno perverso. Você começa a precisar que o parasita continue tendo problemas, porque se ele se resolve, você perde sua função. Se ele cresce, você perde sua importância na vida dele. É por isso que, inconscientemente, você às vezes sabota o crescimento das pessoas que ajuda, dá conselhos que mantêm elas dependentes, resolve problemas de forma que elas não aprendem a resolver sozinhas, oferece soluções temporárias em vez de capacitação permanente. Você se tornou um dealer de dependência emocional disfarçado de salvador. E o mais assustador, seu cérebro interpreta qualquer tentativa de cortar esse ciclo como abandono e dispara todos os alarmes do sistema nervoso simpático. Ansiedade, culpa, medo de ser rejeitado, sensação de que você é uma pessoa má. Isso não é intuição, é abstinência neuroquímica. A única forma de quebrar esse ciclo é entender que os sentimentos de culpa que surgem quando você estabelece limites não são sinais de que você está fazendo algo errado. São sinais de que você está fazendo algo diferente. E diferente, neste caso, significa saudável. A pergunta é: você tem coragem de passar pela abstinência emocional, de parar de ser indispensável para pessoas que escolheram a dependência como estilo de vida? Schopenhauer percebeu algo que nossa sociedade ainda não admite. Vivemos numa cultura que industrializou a parasitagem emocional. Pense nisso. Quantas vezes você ouviu frases como família é família, amigos verdadeiros se ajudam sempre, quem ama perdoa tudo, compaixão não tem limites? Essas não são sabedorias. São ferramentas de manipulação social para manter pessoas boas disponíveis para pessoas tóxicas. Nossa cultura criou uma moral invertida, onde estabelecer limites é considerado crueldade e permitir abuso. É considerado virtude, onde dizer não te torna egoísta e dizer sim sempre te torna santo. Mas para quem essa moral funciona? Para os parasitas. Schopenhauer observou que sociedades inteiras podem ser dominadas por uma minoria de parasitas, emocionais que convencem a maioria de que generosidade sem limites é o padrão moral superior. E assim, pessoas produtivas gastam suas vidas sustentando pessoas destrutivas, achando que estão sendo nobres. Olhe ao seu redor. Quantas pessoas você conhece que vivem exaustas, sempre correndo para resolver problemas alheios, sempre disponíveis, para emergências que nunca se resolvem definitivamente? Quantas pessoas trabalham duro para sustentar parentes adultos que não conseguem se organizar? Quantas mulheres se sacrificam para salvar homens que não querem mudar? Quantos homens bancam amigas que só aparecem quando precisam de algo? A cultura da parasitagem emocional se normalizou porque é lucrativa para quem explora e aparentemente virtuosa para quem é explorado. Redes sociais amplificaram isso exponencialmente. Agora, parasitas têm acesso a centenas de possíveis hospedeiros simultaneamente. Um post choroso no Instagram pode mobilizar dezenas de pessoas salvadoras. Uma história dramática no WhatsApp pode gerar uma corrente de solidariedade que alimenta o ego parasita por meses. E nossa cultura digital criou um novo tipo de parasita, o vampiro de atenção. Pessoas que criam dramas constantes, que sempre estão em crise, que transformaram redes sociais em palcos para performances de vitimização. Elas não querem soluções, querem plateia.
Schopenhauer diria que estamos vivendo numa sociedade de hospedeiros voluntários. Pessoas competindo para ver quem é mais generosa, mais compreensiva, mais disposta a ajudar, sem perceber que essa competição de bondade criou um mercado infinito para pessoas que escolheram viver às custas da generosidade alheia. O resultado? Uma geração inteira de pessoas exausta, ansiosa, sempre culpada por não fazer mais pelos outros. Pessoas que trabalham o dia inteiro e ainda chegam em casa com energia drenada por WhatsApps dramáticos, ligações de emergência que não são emergência, pedidos de ajuda que se repetem infinitamente. E quando essas pessoas finalmente colapsam, quando desenvolvem ansiedade, depressão, burnout, nossa sociedade tem a audácia de perguntar: mas por que você não cuidou melhor de si mesmo? Como se cuidar de si mesmo fosse possível quando você foi condicionado desde criança a acreditar que seu valor como pessoa depende da sua disponibilidade para resolver problemas alheios. Schopenhauer enxergou isso há 200 anos. Uma sociedade que glorifica o sacrifício pessoal e responsável não produz pessoas melhores, produz mais parasitas e hospedeiros mais eficientes. A pergunta que nossa cultura não quer fazer é: quantos Schopenhauers existem hoje, observando esse circo de dependência emocional coletiva e escolhendo o isolamento filosófico como forma de autopreservação? E, principalmente, o que acontece com uma sociedade quando as pessoas mais produtivas e equilibradas decidem que é mais saudável viver sozinhas do que sustentar uma rede infinita de parasitas sociais? Talvez estejamos descobrindo isso agora, numa época onde cada vez mais pessoas estão escolhendo solidão consciente em vez de conexões tóxicas. Você não percebeu quando começou a minguar. Foi gradual, quase imperceptível. Primeiro você parou de sonhar tão alto. Afinal, como planejar algo grande quando você vive resolvendo pequenas emergências alheias? Depois você parou de ter tempo para hobbies. Sempre tinha alguém precisando de você. Então você parou de se conhecer, porque passou tanto tempo sendo espelho para outros que esqueceu como é sua própria face. Schopenhauer observou que parasitas emocionais não só drenam sua energia, eles reescrevem sua identidade. Lentamente, silenciosamente, você deixa de ser quem você é para se tornar quem eles precisam que você seja. Você virou a pessoa forte que nunca pode demonstrar fraqueza. A pessoa sábia, que sempre tem conselhos. A pessoa generosa, que nunca pode ser egoísta. A pessoa compreensiva que sempre encontra desculpas para comportamentos indesculpáveis. Mas quem é você quando remove todas essas máscaras? Quando foi a última vez que alguém perguntou como você está e realmente esperou a resposta? Quando foi a última vez que você teve uma conversa sobre seus sonhos, seus medos, suas descobertas? A verdade cruel é que você se tornou um personagem na vida das pessoas que deviam se importar com você como pessoa. E isso gera uma ferida emocional, que Schopenhauer considerava a mais devastadora de todas: a solidão no meio da multidão. Você está sempre rodeado de pessoas, sempre ocupado com relacionamentos, sempre envolvido em dramas alheios, mas morrendo de fome emocional por dentro. Porque parasitas não te alimentam, eles apenas consomem. Você desenvolveu uma habilidade perversa: fingir que está bem quando está quebrado, fingir que tem energia quando está vazio, fingir que se importa quando está entorpecido. Você virou um ator profissional da própria vida. E quando finalmente chega em casa, sozinho com seus pensamentos, sente aquele vazio estranho. Não é tristeza. Tristeza você até sentiria alívio. É uma espécie de entorpecimento emocional. Como se você tivesse esquecido como sentir coisas genuínas. Schopenhauer chamava isso de morte da alma em vida. Quando você gasta tanto tempo vivendo para outros que esquece como viver para si mesmo. Quando sua bússola interna fica tão desregulada que você não sabe mais o que realmente quer, o que realmente sente, quem realmente é. Você se tornou um estranho para si mesmo, e a ironia cruel? As pessoas que você sustenta emocionalmente nem percebem seu sacrifício. Para elas, sua disponibilidade infinita é natural. Sua generosidade é obrigatória. Seu apoio é garantido.
Elas não veem um ser humano com necessidades próprias, veem um recurso renovável. Por isso que quando você finalmente tenta estabelecer um limite, elas ficam genuinamente chocadas. Você mudou. Você não é mais quem eu conhecia. Você está sendo egoísta. Como se você tivesse quebrado um contrato que nunca assinaram conscientemente, mas sempre esperaram que você honrasse. A realidade é que você nunca foi visto como pessoa por esses parasitas. Você sempre foi visto como função. E quando você tenta sair da função para voltar a ser pessoa, eles se sentem traídos. Mas aqui está o que Schopenhauer descobriu e que pode te salvar. A sensação de culpa que você sente ao pensar em se priorizar não é consciência moral, é condicionamento. Você foi treinado a se sentir mal sempre que não está servindo outros. É possível desaprender isso. É possível voltar a se conhecer. É possível redescobrir quem você é, além das necessidades alheias. Mas isso vai exigir que você enfrente a pessoa mais difícil de todas, você mesmo. Porque no fundo, muito fundo, você vai descobrir que alimentar parasitas te dava uma sensação distorcida de propósito. E abrir mão disso vai doer antes de libertar. Você está pronto para esse tipo de dor que cura? Schopenhauer desenvolveu o que ele chamava de disciplina da indiferença sagrada, uma prática filosófica que não tem nada a ver com frieza e tudo a ver com discernimento emocional. A primeira ferramenta é o que ele chamou de teste da reciprocidade. Antes de fazer qualquer favor, emprestar qualquer energia, gastar qualquer tempo com alguém, pergunte: esta pessoa faria o mesmo por mim? Não o que ela diz que faria, mas o que ela historicamente já fez. Parasitas são especialistas em promessas futuras. Quando eu me organizar, vou te ajudar também. Assim que resolver isso, vou estar aqui para você. Você sabe que pode contar comigo. Mentiras douradas que mantêm você investindo numa reciprocidade que nunca chega. Segunda ferramenta, a técnica do tempo limitado. Quando alguém vier com um problema, estabeleça previamente quanto tempo você tem disponível. Posso te ouvir por 20 minutos. Tenho 10 minutos agora, mas depois preciso sair. Isso força a pessoa a ser objetiva e te protege de sessões infinitas de desabafo que não levam a lugar nenhum. Terceira ferramenta, o método da pergunta incômoda. Toda vez que alguém te trouxer um problema repetitivo, pergunte: o que você já tentou fazer para resolver isso? Se a resposta for nada ou uma lista de desculpas, você identificou um parasita. Pessoas genuinamente em crise tentam soluções. Parasitas coletam ouvintes. Quarta ferramenta, a regra dos 3 não. Schopenhauer observou que parasitas testam seus limites gradualmente. Pratique dizer não para pedidos pequenos primeiro. Não posso te buscar no aeroporto. Não posso emprestar dinheiro agora. Não posso ouvir sobre isso hoje. Se a pessoa respeita seus nãos pequenos, talvez seja alguém genuíno. Se ela insiste, dramatiza ou faz chantagem emocional, você confirmou a natureza parasitária. Quinta ferramenta, o exercício da energia vital. Todo final de dia, avalie. Quais pessoas hoje me deram energia e quais me drenaram? Anote por uma semana. Você vai se chocar com os padrões. Algumas pessoas sempre drenam. Outras sempre nutrem. Outras são neutras. Ajuste seus investimentos emocionais baseado nesses dados. Sexta ferramenta, a técnica do espelho emocional. Quando alguém vier choramingar sobre problemas que se recusa a resolver, espelhe a energia dela. Se ela está dramatizando, seja neutra. Se ela está sendo vítima, seja factual. Parasitas se alimentam de reações emocionais intensas. Quando você para de alimentar o drama, eles param de trazer drama para você. Sétima ferramenta, desenvolva o que Schopenhauer chamava de compaixão inteligente. Compaixão burra é resolver problemas alheios. Compaixão inteligente é capacitar pessoas a resolverem os próprios problemas. Em vez de dar dinheiro, ensine gestão financeira. Em vez de ouvir a mesma reclamação pela 10ª vez, pergunte que soluções a pessoa já tentou. Oitava ferramenta, a prática da solidão produtiva.
Reserve períodos regulares onde você fica incontactável. Desligue o celular, não responda. Mensagens, não atenda ligações. Use esse tempo para se reconectar consigo mesmo. Parasitas odeiam quando você fica inacessível. É um sinal de que você está desenvolvendo independência emocional. A última ferramenta é a mais difícil. Aprenda a se sentir confortável sendo mal interpretado. Parasitas vão te chamar de egoísta, frio, insensível quando você estabelecer limites. Aceite essas acusações como medalhas de honra. Significa que você parou de ser um hospedeiro fácil. Schopenhauer dizia: a pessoa que nunca é chamada de egoísta, provavelmente está sendo generosa demais com as pessoas erradas. Lembre-se, resistir psicologicamente a parasitas não é sobre se tornar uma pessoa ruim. É sobre parar de ser uma pessoa disponível para quem não merece sua disponibilidade. A bondade sem limites não é virtude, é autodestruição. Com boa intenção. Schopenhauer sonhava com uma sociedade onde parasitas emocionais não tivessem onde se esconder, onde a manipulação disfarçada de necessidade fosse exposta publicamente, onde generosidade tivesse limites claros e reciprocidade fosse obrigatória. Imagine um mundo onde família é família parasse de ser uma desculpa para abuso emocional, onde relacionamentos fossem avaliados pelos seus frutos, não pelos seus rótulos, onde ninguém fosse obrigado a tolerar comportamento destrutivo só porque veio de parente. A primeira mudança social que precisamos é cultural. Parar de glorificar o sacrifício pessoal e responsável. Nossa sociedade precisa entender que uma pessoa que se anula completamente pelos outros não está sendo virtuosa, está sendo patológica. E uma sociedade que encoraja isso está criando mais vítimas, não mais heróis. Precisamos de uma nova narrativa social onde estabelecer limite seja visto como maturidade emocional, não como egoísmo. Onde cuidar de si mesmo seja considerado responsabilidade social, porque pessoas equilibradas contribuem mais para o mundo do que pessoas exaustas. Segunda mudança: educação emocional obrigatória desde cedo. Crianças deveriam aprender a identificar manipulação emocional, a estabelecer limites saudáveis, a diferenciar entre ajudar e habilitar. Deveriam aprender que compaixão inteligente às vezes significa dizer não para o próprio bem da outra pessoa. Imagine se escolas ensinassem: você não é responsável pela felicidade de outros adultos. Amor verdadeiro inclui consequências naturais. Relacionamentos saudáveis funcionam nos dois sentidos. Quanta dor seria evitada? Quantos parasitas perderiam suas vítimas preferenciais? Terceira mudança: responsabilização social. Parasitas emocionais prosperam porque nossa sociedade não os responsabiliza. Eles podem sugar energia alheia indefinidamente, sem consequências sociais. Precisamos criar sistemas onde dependência emocional excessiva seja vista como o que realmente é: irresponsabilidade disfarçada de fragilidade. Isso não significa abandonar pessoas genuinamente necessitadas. Significa diferenciar entre quem está passando por uma crise temporária e quem transformou a crise em estilo de vida. Quarta mudança: reestruturação da narrativa familiar. A família precisa parar de ser vista como uma prisão emocional onde você é obrigado a tolerar qualquer comportamento. Família saudável deveria significar pessoas que te apoiam no crescimento, não pessoas que se aproveitam da sua lealdade. Precisamos normalizar o divórcio familiar, a decisão consciente de cortar contato com parentes tóxicos e parar de julgar pessoas que fazem essa escolha como ingratas ou frias. Quinta mudança: economia da reciprocidade. Imagine uma sociedade onde relacionamentos fossem avaliados como investimentos. Quanto você investe versus quanto você recebe de volta. Não só em dinheiro, mas em energia, tempo, apoio emocional, crescimento mútuo. Sexta mudança: celebração da solidão consciente. Parar de ver pessoas solteiras ou com poucos amigos como problemáticas. Às vezes,
Estar sozinho é sinal de que você tem padrões altos, não de que você tem problemas sociais. Schopenhauer escolheu deliberadamente uma vida com poucos relacionamentos, mas profundos e genuínos. Nossa sociedade deveria celebrar essa escolha em vez de pressionar todo mundo a ter uma rede social extensa e superficial. A mudança mais radical seria esta: uma sociedade onde qualidade de relacionamentos importasse mais que quantidade, onde ter 2 amigos verdadeiros fosse mais valorizado que ter 200 conhecidos parasitas, onde pessoas aprendessem que é melhor estar sozinho do que mal acompanhado, não como frase motivacional, mas como princípio de vida prático. Essa sociedade produziria indivíduos mais fortes, relacionamentos mais saudáveis e, ironicamente, menos solidão real. Porque quando você para de aceitar migalhas emocionais, sobra espaço para conexões genuinamente nutritivas. A pergunta é: você tem coragem de começar essa revolução silenciosa na sua própria vida, mesmo sabendo que será julgado por quem se beneficiava da sua disponibilidade infinita? Você chegou até aqui e algo mudou dentro de você. Não é paranoia, é clareza. Schopenhauer dizia que a verdade passa por 3 estágios. Primeiro é ridicularizada, depois é violentamente combatida, finalmente é aceita como óbvia. Neste momento, você está vivendo essa transição. As pessoas que antes você chamava de difíceis, agora têm um nome mais preciso. Os relacionamentos que antes você forçava, agora revelam sua verdadeira natureza. E isso dói, porque ver parasitas emocionais pelo que são significa admitir que você alimentou sua própria drenagem por anos. Significa reconhecer que aquela pessoa que você ama, na verdade, te consome. Significa aceitar que você confundiu ser usado com ser necessário. Mas aqui está a epifania final que Schopenhauer queria que você tivesse. Cortar parasitas da sua vida não é crueldade, é autocuidado radical. Não é abandono, é libertação mútua. Você se liberta da exaustão constante, e eles se libertam da muleta emocional que os impedia de crescer. Imagine-se daqui a 1 ano. Você acordou naturalmente, sem ansiedade no peito. Seu celular não está cheio de mensagens dramáticas. Suas conversas são sobre descobertas, sonhos, projetos, não sobre os mesmos problemas repetitivos de sempre. Você tem energia para criar, para sonhar, para ser. Você se lembra de como se sentia constantemente drenado e pensa: como aceitei viver assim por tanto tempo? A partir de hoje, você tem 3 escolhas. Primeira, fingir que não leu isso. Voltar para a matrix emocional, onde você sustenta adultos que escolheram ser crianças. Continuar sendo uma estação de resgate para pessoas que não querem se salvar. Seguir confundindo generosidade com disponibilidade ilimitada. Segunda, tentar reformar os parasitas, explicar para eles o que aprendeu, esperar que mudem, dar mais uma chance para relacionamentos que já provaram ser unilaterais. Spoiler: eles vão te chamar de louco, vão dizer que você está inventando coisas, vão dobrar a manipulação emocional. Terceira, implementar a filosofia de Schopenhauer gradualmente. Começar estabelecendo limites pequenos. Observar quem respeita e quem força. Cortar acesso de quem só aparece quando precisa. Investir energia apenas em quem investe de volta. A terceira opção exige coragem, porque você vai ser incompreendido. Porque alguns relacionamentos vão acabar. Porque você vai descobrir que certas pessoas só te amavam pela função que exercia na vida delas. Mas também vai descobrir algo miraculoso. Quando você para de aceitar migalhas emocionais, sobra espaço para banquetes verdadeiros. Quando você corta relacionamentos tóxicos, abre espaço para conexões nutritivas. Quando você para de ser hospedeiro de parasitas, atrai pessoas que também valorizem reciprocidade. Schopenhauer viveu sozinho por escolha, mas nunca se sentiu solitário, porque ele entendeu que estar cercado de pessoas erradas é a solidão mais profunda que existe. Você tem o direito de escolher quem merece acesso à sua energia vital.
Você tem o direito de exigir reciprocidade. Você tem o direito de priorizar sua paz mental acima da conveniência alheia. E, principalmente, você tem o direito de viver uma vida onde relacionamentos te fortalecem em vez de te drenar. A revolução começa agora. Não com manifestações ou protestos, mas com uma decisão silenciosa: parar de sustentar quem escolheu ser parasita. Se essa reflexão mexeu com você, deixe um like e compartilhe. Não para me ajudar, mas para que outras pessoas descubram que têm o direito de cortar quem as consome. Juntos podemos normalizar a ideia radical de que bondade sem limites não é virtude, é autodestruição. Nos comentários, conte: qual parasita emocional você finalmente teve coragem de cortar? Sua história pode inspirar alguém a fazer o mesmo. A vida é curta demais para ser desperdiçada alimentando o vazio alheio. Corte os falsos, preserve os verdadeiros, seja seletivo com sua energia. Schopenhauer estaria orgulhoso.